aconteceu? Qual que foi? Qual foi a Eu tava partida? aqui pensando, Ah, você tem visto que tem acontecido aí ultimamente, né, com relação àquele Ítalo Santos, Camelinha e etc. quem não tem visto, né? A rede social só dá isso agora. Depois Pois da é, Bebê Reborn e do Morango do Amor, agora é só isso. só Ítalo Santos, né? E o Felca, né? E o bombado Felca, né? Ah, Daí, vamos fazer o seguinte, eu... vamos fazer um tete-a-tete hoje da seguinte forma. mas Felca versus Ítalo Santos. eu sou Felca. Do ponto de vista jurídico, a gente vai apresentar nossas informações, lógico, com base nos dados que a gente tem acesso, né? Aquelas coisas da internet, etc. Sim, vai ser meio que superficial, né? É, meio superficial, mas considerando alguns dos conhecimentos que a gente tem e que Sim. realmente podem ser até utilizados aí. Ou se já foram utilizados, né? A gente não sabe porque não teve acesso ao processo. Sim. Pela defesa ou pela acusação, enfim. E aí, topa? Topo. Quer dizer que você quer ser o Felca, a advogada do É Felca. advogado Felca. Tá certo, então eu sou advogada do Ítalo. Pronto. Pronto, quem é que começa atacando ou defendendo? Primeiro ataca, né? Pra depois se defender. Então comece. Não, eu tô na defesa. Ah, é verdade. Foi o Felca que começou o ataque, né? Exatamente. Só fazendo o resumo, o Felca denunciou em rede nacional que na internet, inclusive no Jornal Nacional, né, eles apareceu tratando sobre esse tema da questão da adultização de crianças. E é um tema muito sensível, muito polêmico, quando se vincula a adultização à questão sexual, que se realmente se torna um crime. E que agora, doutora Paraíso, cabe a você defender a visão do Felca. Boa sorte, doutora. Então, eu acho que nas redes sociais, às vezes as pessoas falam o que querem, né? Para Sim. poder muitas vezes ganhar likes, mas tem coisas que são realmente prudentes, né? Tá. Esse caso da adultização mesmo, eu concordo, porque você expor crianças e adolescentes em redes sociais, sem que elas tenham a capacidade de autorizar, digamos assim, porque menores de 14 anos são absolutamente incapazes. Esse caso envolveu crianças e adolescentes entre 9 e 13 anos, porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que as crianças são até 12 anos incompletos e adolescentes a partir dos 12 até os 18. Então, envolviam aí crianças e adolescentes, mas todos eram entre 9 e 13 anos, ou seja, absolutamente incapazes, menores de 14. Então, nesse caso, ela não tem como discernir o que é certo e o que é errado, né? Então, eu concordo que houve sim, né, a adultização de crianças em expor elas com roupas pequenas, de modo que poderia se atribuir uma questão de sensualidade, né? E, inclusive, as redes impulsionam essa questão da sexualidade de criança para perfis pornográficos, inclusive, né, de pedofilia. Então é um caso muito sensível. Eu quero saber de você, doutor, o que é que você achou com relação à criminalização? Você achou que foi um exagero penal? Então, resumindo o que você me disse, tá? Se eu estiver errado, você me corrige. Sim. Você acabou de me dizer que existe sim uma necessidade de cuidado com relação à adultização das crianças, Sim. principalmente quando se tem uma conotação sexual em relação aos comportamentos. Legal, tá? E que as imagens trazidas pelo Ítalo estariam sendo impulsionadas na internet, na certa por um algoritmo, para um público específico, talvez, como o pessoal tem falado aí, os pedófilos, Sim. os tarados de plantão, os Todo mundo malucos, lucrando. né? Maluco não, é safadeza, descaração mesmo, né?
E com isso, ele estaria lucrando significativamente, como se o público dele fosse realmente só... doença, né? São doentes, na verdade. Não é doença, não. É descaração. Como se o público... Não é, não. Como se o público deles fosse só pedófilo. Mas vamos lá. Foi isso que você me disse, não foi? Sim. Então tá. Não só isso, mas o ponto-chave, sim. Certo. Tá bom. Então eu vou... Vai sair advogado do Ítalo. Eu vou aqui defender o Ítalo e espero com... Eita, parece que parou. Seu trabalho? Parece que travou, mas voltou. Sim. Eu aqui agora vou defender o Ítalo, espero que com muita destreza. Vamos ver se desliga aqui. Melhorou, né? Tá melhor. Melhorou. O que acontece? Sim. Pode ir. Hoje você observe o Ítalo, tá? O Ítalo, ele é o quê? Ele é um negro homossexual e nordestino, tá? Então, se você pegar, né, as características chaves de preconceitos, né, que existe hoje na sociedade, existe, né? O negro ainda sofre, o homossexual sofre, o nordestino também, Sim. tá? Ele tá lá no meio, ele é interseccionalizado ali, ó. Ele tá ali, naquele meio. Então ele sofre de 3 posições. Aí você vai falar, isso é muito baixo, você tá falando aí da seletividade penal. Não só seletividade penal, não. Existe um julgamento social pesado. E as pessoas estão indo pra cima dele como se ele fosse um monstro, um dinossauro que explorasse a Camilinha de uma forma absurda. Quando na verdade, se você avaliar a história imparcialmente, você vai ver que não é bem assim. E como foi a história? A Camilinha é uma menina que passava por muita dificuldade e conheceu o Ítalo. E teve nele uma oportunidade de mudar de vida. Dançando, ela foi criada, ela foi educada, ela estudou, conforme o histórico que conta aí, né, de algumas notícias, ela foi uma excelente aluna, né, tirava notas boas, tá? E como todo adolescente, né, é óbvio que isso acontece, quem disser que não é mentiroso, teve seus namoradinhos, tá? Teve suas experiências, tá? Perdeu a virgindade dela, né, como acontece na sociedade, né, na grande parte, né? Existem ainda pessoas que casam virgens, existe, mas isso é muito raro, tá? Existem meninas que engravidam? Não. Hoje é muito comum, né? Que perdem, acontece, inclusive. É porque eu acho que eu não tive acesso a essas estatísticas. Mas vamos lá. Ele ajudou Camilinha cresceu, se destacou. Lógico que ele, como empreendedor, teve aí um resultado financeiro positivo, né? Mas daí você querer vincular o esforço dele, o trabalho dele, o resultado do trabalho dele junto com Camilinha a uma rede misteriosa, uma rede oculta de pedofilia, realmente eu acho um absurdo. Não, acho que esse não foi nem o ponto em si de acharem que foi uma rede. Eu não sei se houve um risco concreto para que ele fosse realmente preso preventivamente, né? Porque a prisão preventiva ela necessita de um risco concreto. Você é advogada do Felca. Não, eu tô falando a minha opinião também, porque eu tô... Então você agora como doutora Paradise, por favor. Eu tô aqui falando de uma maneira, né, genérica, digamos assim, que... Enfim, mas pode falar, continue falando. Pronto, então eu falei que ele sofre 3 tipos de preconceitos, ele está ali na interseccionalidade desses 3 tipos de preconceito, por isso ele pode sofrer aí uma seletividade penal, onde vai sofrer mais que qualquer outra pessoa, né? Com relação à punição,
não só criminal como social, e isso precisa ser pesado aí por quem vai julgar, inclusive por quem noticia, né, essas informações. Até porque, além do Ítalo ter ajudado Camilinha a dançar, não é crime. E aqui no Brasil eu não vejo ninguém dançar de burca. Todo mundo dança realmente, ainda mais dançarinas profissionais. Elas dançam com pouca roupa. Aí você vai falar, mas ela é uma criança. Mas sinceramente é isso que eu ia falar. A pessoa a partir de 18 anos, ela pode dançar até de biquíni se ela quiser. Pronto, né? Concordo perfeitamente. Mas a criança e adolescente, não. Aí os pais é que tem que tomar a rédea. Inclusive, os pais podem até perder o poder familiar. Imagine o terceiro que está fazendo isso com o filho dos outros. Pronto, vamos lá. Você tocou aí num assunto importante. A questão da roupa e das consequências, né? Aí até que ponto a roupa dela estava indecente para uma criança? Não é só a questão da roupa, é a questão também do ambiente que ela estava, da maneira como ela se portava diante de adultos, né? Ela foi imposta ali naquele local, para ela estava tudo ótimo, devia estar ali, os pais deviam estar gostando porque estavam recebendo dinheiro, todo mundo estava lucrando, o Ítalo estava lucrando, né? Os pais da criança deviam estar lucrando, as plataformas também lucram quando impulsionam. E também o Felca, por ter divulgado isso, com certeza lucrou bastante. Inclusive, no caso dos vídeos dele, ele foi o único que pegou todo o lucro e doou para instituições relacionadas a crimes sexuais de criança, né, exploração de criança e adolescente. Então ele pegou esse lucro aí para ajudar em prol dessa causa que é muito importante para toda a sociedade, né? Pronto. Aí você tocou na questão de que o Felca é o cara, né? Ele é o cara, não então necessariamente, mas vamos lá. Ele pode dizer que o Ítalo é um criminoso. Não. Veja só, Felca ele veio da onde? Lá do sul do Brasil, tá? Ele é declaradamente preconceituoso. Se você for lá, tem lá o Achismo TV, se você buscar lá, ele vai se declarar no vídeo como um ser preconceituoso, tá? E não é um preconceito de que todo mundo é preconceituoso, não. É xenofóbico, tem preconceito com o nordestino, né? Não sei se com o negro, mas, né, pelo histórico, enfim, a gente pode... Ele se autodeclarou xenofóbico? Ele se autodeclarou, eu fui xenofóbico, fui muito preconceituoso na minha cabeça, mas eu sou uma pessoa preconceituosa. Esse corte existe, está lá, se você procurar xenofóbico, está lá no Achismo TV, existe, tá? Então assim, a denúncia veio de uma pessoa que fica sentada no sofá dele, o sofá do Felca, tá? Nunca passou dificuldade na vida, não sabe o que é a vida, não sabe o que é passar fome, né? Sofreu na infância, que a gente não sabe nem se é verdade, né? Porque pode ser um personagem também, né? Para poder vender conteúdo, enfim. Diz ele que sofreu bullying, etc. Né? E fica lá no sofá pagando de depressivo e tal, com aquele cabelão e etc. A gente não pode julgar, né? Porque é uma doença gravíssima. Hoje a gente não sabe o que é que tá na internet. Eu não conheço o Felca. A gente não tem como julgar. Se um dia eu tiver o prazer ou o desprazer de conhecê-lo, mas hoje eu não conheço o Felca. Sim. Então eu tenho que olhar, né, defendendo o Ítalo com um olhar imparcial. Sim. Tá? Afinal, ele é vendedor e ele vende a imagem dele e o produto dele é ele. Né? Então assim... dançar não é crime, criança dançar não é crime, vestir roupa de dançarina não é crime, ganhar dinheiro com isso também não é crime. Onde é que está o crime? Na sexualização, né? Se houve realmente a sexualização da criança, porque aí vai caber os jogadores definir essa questão de sexualização, né? Se houve realmente, não, aí eu nem discuto. Mas se não houve, se foram passos de danças sem sexualizar, sem nada... E tem a questão trabalhista também, né? Criança e adolescente não pode trabalhar se não for jovem aprendiz, né? Então, que eu saiba, eles não estavam aí
enquadrados nessa condição de jovem aprendiz. Eles estavam, o Ítalo estava monetizando com as danças, os pais deviam estar monetizando, todo mundo ganhando, né? Só que a própria criança, adolescente, não teve o direito de... Na verdade, não tem nem a capacidade de dizer o que é certo e o que é errado. Então, ela estava ali no... Mas isso não é crime. Você pode falar para mim que é imoral, certo? Que a adultização pode trazer consequências para a criança, para o adolescente, né? Mas, na minha opinião, tem consequências administráveis, tá? E assim, você condenar um artista, né? Porque o Ítalo Santos, ele é um artista. Artista? Ele é um artista, ele é um dançarino, né? De internet. Ele dança, ele faz as coreografias, ele inventa, né? Eu só fui conhecer, na verdade, depois desse caso. Pois é. Pode ser sincera. Pronto. Ainda assim, né? Como tantos influenciadores aí. Eu como advogado de Ítalo, neste momento, né? Defendendo ele, né? Você defendeu as ideias do Felga. Cara, você condenar ele por causa de dança, por causa de roupa, por causa de adultização, eu acho um exagero. Eu acho um exagero. São pontos muito importantes, né? Esses dois. E eu queria saber de você aí, que está do outro lado da tela. Se você concorda ou se você acha que foi um exagero essa prisão aí do Ítalo. Será que o Ítalo realmente é esse perigoso todo para permanecer preso, detido? E você acha que a questão racial, a questão de ser nordestino, você acha que influenciou na prisão ou não? Será que ele quer fugir do Brasil? Me diga aí. Deixa aqui nos comentários sua opinião. Tá, ok. Valeu, galera. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau, gente. Beijão.